Louvamos a Deus pela vida de Edroaldo, Sandra e Isaac. Que o Senhor vos fortaleça cada dia mais, derrame cura sobre a vida de vocês, para os irmãos, para os visitantes que não conhecem essa família tão querida. Eles têm passado por um vale puxado. É aquela coisa que às vezes a gente fala assim, as pessoas falam assim, fulano de tal está passando, mas está não sei o que, aí o de lá fala, glória a Deus. Aí a gente fala assim, glória a Deus, porque não é você, porque misericórdia. Só eles sabem, marido e mulher fazendo tratamento contra o câncer, não é fácil. Fazer cirurgia, aguardar para fazer radioterapia e aguardar para ver relatórios médicos, e o médico diz, está liberado, tudo ok, está liberada, segue a vida que segue. É um caminho puxado, que só quem passa é quem sabe a dor, e não é fácil. Estejam orando constantemente para que o Senhor fortaleça. E além das dificuldades outras diversas, né, Sandrinha e Edroaldo? Então, não é uma coisa simples, e nós louvamos a Deus, porque mesmo assim, eles louvam ao Senhor. Edroaldo é professor da Escola Bíblica Dominical, Sandra é professora da Escola Bíblica Dominical, e tem muita gente que não vem na igreja porque está com uma dorzinha de cabeça, o pé está doendo, o joelho está meio inchado, choveu hoje, eu não tive dinheiro para pegar o ônibus, e isso deu errado, e inventa um monte de desculpas. E aí nós suspendemos a transmissão ao vivo do culto por causa disso. Pelo exemplo de fé e perseverança e dedicação ao Senhor de Edroaldo e Sandra. Em respeito a eles, que estão aqui na igreja constantemente, nós suspendemos a transmissão online do culto. Por quê? Tinha um monte de crente que assistia o Domingão do Hulk, e aí ficava sentado no sofá, comendo pipoca, tomando refrigerante e assistindo o culto. Estou cultuando ao Senhor, está fazendo qualquer outra coisa, menos cultuando ao Senhor. Porque eles, com toda essa dificuldade, estão aqui firme e forte. Então a gente sobe só a mensagem durante a semana. Então durante a semana vocês assistem a mensagem, quem quiser recapitular aquilo que nós falamos no domingo, tá bom, meus irmãos? Então estejamos firmes, perseverantes, porque o que o apóstolo Paulo fala é que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por mais que nos esforcemos, nós ainda temos feito muito pouco, porque o Senhor Jesus deu a vida dele por mim e por você. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de 3 a 10, diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso para ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que habitou primeiramente em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não me envergonho do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, palavra que é a verdade. Santifica-nos, Senhor.
Santifica-nos através da Tua palavra, ela que é a verdade. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, tão somente através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta que nós fazemos aos candidatos do batismo é: você já é salvo? Ou você será salvo no dia do batismo? Aí uma boa parte fala assim: não, eu vou ser salvo no dia do batismo. Aí eu falo assim: leia João 3,16. O que diz João 3,16? Quem crer não perece e tem a vida eterna. Aí eu pergunto a eles: vocês creem em Jesus Cristo? Aí eles falam: creio. Eu falo: então você já é salvo. Porque nós somos salvos pela graça. Mas a crença em Jesus, ela é afirmada primeiramente no Senhor que salva, no Cristo que salva. Porque todo mundo quer ser salvo de alguma coisa ou de alguém, de alguma situação, presente ou futura. Todo mundo. E aí quando fala: tem um Salvador ali, deixa eu ir porque eu quero um Salvador. Nós podemos observar no Sermão da Montanha que uma multidão seguia Jesus. Quando ele sobe no monte, Sermão da Montanha, ele se assenta para falar e os seus discípulos se aproximam dele. Só quem se aproxima de Jesus, quando ele para ensinar, são os discípulos. Porque a multidão queria os milagres. A multidão queria pão. A multidão queria peixe. A multidão queria milagres. Mas pouquíssimos queriam o senhorio de Jesus Cristo. O Jesus Senhor. A palavra grega para Senhor é Kyrios. E Kyrios era o tratamento que era dado para o imperador. O imperador romano era chamado de Kyrios. Indicava uma autoridade ilimitada. O culto ao imperador era uma prática comum que se chegou também a terras israelitas também. O povo de Israel foi dominado pelos romanos e o culto ao imperador chega até lá. Teriam que se dobrar ao imperador. Isso desde o Antigo Testamento, desde a época de Daniel. Nós aprendemos lá na classe, né? Quando Daniel e seus amigos são jogados na cova dos leões, na fornalha, porque eles se negavam a adorar e a seguir aquilo que era determinado pelo imperador. Eles determinaram em seus corações servir a Deus, se dedicar tão somente ao Senhor. E o Paulo, falando ao povo de Filipos, ele fala de algo extraordinário, Filipenses 2, 9 e 11, esse texto que é um hino de adoração ao Senhor. Ele vai dizer: por isso Deus exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é quem manda. Mas nós queremos, no nosso reino, eu mando até aqui, Jesus, daqui para lá é o Senhor. Nós queremos que Ele seja: Senhor, me salva dos meus pecados, me salva dessa doença, me salva desse desemprego, me salva dessa perseguição no trabalho, daquele meu vizinho que fez isso, da minha vizinha, do meu parente, do meu tio, meu avô, meu pai, minha mãe, e tal, não sei o quê. Aí a gente pede a Jesus, aí Jesus fala assim: deixa eu ser o Senhor da sua vida. Aí você pede: opa, calma, Jesus. Porque o senhorio de Cristo... Tem um livreto da ABU Editora, do Dionísio Pape, é assim mesmo que se produz, Cristo é o Senhor, que fala do senhorio de Cristo, que é o domínio eterno do Senhor, que tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é uma posição geográfica
política, não tem nada a ver com isso, não. O reino de Deus é a igreja do Senhor, também faz parte, mas não necessariamente na sua integralidade. O reino de Deus é onde o senhorio de Jesus chega. O reino de Deus é onde Jesus manda. Jesus manda no seu casamento, então lá é reino de Deus. Jesus manda no seu trabalho, então lá é reino de Deus. Manda na sua casa, manda nessa igreja, então aqui é reino de Deus. Onde Jesus manda, ali é reino de Deus. Mas onde você manda, é o seu reino, é reino de qualquer pessoa, de qualquer outra divindade, menos de Deus. Porque Jesus, Ele é o Senhor. E aí uma pergunta que eu já fiz aqui na igreja, e às vezes eu fico decepcionado com a resposta negativa de muitos, é que, quantos acreditam aqui que Jesus quer fazer parte da sua vida? Todo mundo, né? Jesus quer fazer parte. Sinto muito, Ele não quer. Jesus não quer fazer parte da sua vida. Sabe por quê? Parte é fração de um todo. Nem hoje está tendo, né? Teve ontem e hoje, né, professora? Então, professora de português aí, de línguas aí. Parte é fração de um todo. Jesus não quer fazer parte da sua vida, não. Ele quer a sua vida por completo. É uma pegadinha, né? Pastor sempre... E eu acho que eles vão acertar a resposta. Ninguém vai levantar a mão, mas vocês esqueceram. Jesus não quer fazer parte da vida de ninguém, não. Ele quer a sua vida por completo. Você na sua integralidade, você com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo aquilo que você experimenta no seu dia a dia, Ele quer fazer parte disso. A expressão Kyrios, ela sintetiza a fé cristã. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que manda em nós. Apesar do Tomé ter aquela resposta racionalista de dizer assim, olha, deixa eu pegar aí, deixa eu ver, mas a confissão, essa confissão de Tomé não é a última do Evangelho, a confissão do apóstolo Pedro. Jesus responde, após essa dúvida de Tomé, Jesus responde, felizes aqueles que não viram e creram. O Evangelho tem a ver com a entrega plena a Jesus, dizer, Senhor, toma a minha vida, toma tudo. Por isso que eu sempre falo, Jesus não está interessado no que você tem no bolso. Muitos pensam assim, a igreja vai pedir dinheiro. Não, Jesus não precisa de dinheiro. Quem disse que Ele precisa do teu dinheiro? Ele não precisa. Ele não precisa. Agora Ele te convida para uma vida de relacionamento e de amizade, que quando você se submete ao senhorio dEle, Ele vai dirigir a sua vida, e a partir dessa confissão, a obra de Jesus, ela vai atingir a sua vida passada, presente e futura. É a convicção de que a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário perdoa todos os teus pecados, te renova, te dá nova vida, te faz participar da nova criação do Senhor, do grande projeto de redenção do Senhor, e que esse senhorio chegue até onde você chegar. Aonde você for, você vai dizer assim, olha, aqui Jesus manda também. Sabe o texto que fala, onde você botar as plantas dos seus pés será teu por herança? Todo mundo gosta desse versículo, né? Mas eu gosto de pegar esse texto e pensar assim, onde eu botar as plantas dos meus pés, ali o senhorio de Jesus vai chegar. Onde eu botar os meus pés, onde eu chegar. Eu me mudei de casa, cheguei num bairro novo, eu coloquei os meus pés naquele bairro, eu tenho que dizer assim, o reino de Deus chegou nesse lugar. O senhorio de Jesus chegou nesse lugar. Então, às vezes, aquela coisa assim, aí te ligo e falo assim, meu irmão, eu tive um sonho com você, e estão te perseguindo, e vai ter gente que vai tentar contra a tua vida, e que não sei o quê, e aquilo tudo, e aquela coisa toda, e aí o crente fica com medo, não dorme, e aí liga para o pastor, estou fazendo trabalho disso contra a minha vida, trabalho daquilo, aí eu mando logo ler o Salmo 91, eu digo, olha, você conhece o Salmo 91? Deixa eu te apresentar, faça assim logo, pastor Dimas, você conhece o Salmo 91? Lê aí, meu irmão, o Salmo 91, você habita no esconderijo do Altíssimo.
Então você diz à pessoa que te ligou, você repreende logo em nome de Jesus e fala assim: olha, você já ouviu falar de Jesus Cristo, Senhor e Salvador? Eu sou servo dele, eu sou um discípulo dele, e onde o reino dele chega, ele protege os seus súditos, ele intercede pelos seus, ele luta pelos seus, e é essa fé que eu tenho nele, de que ele é o meu Senhor. Ele não é só o meu Salvador, ele é o Senhor da minha vida, e se ele mandou eu ir, eu vou porque ele mandou e ele garante. Essa precisa ser a nossa certeza. E aí a gente pode ver na Bíblia Jesus falando, lá em Lucas capítulo 9, a dificuldade que as pessoas têm, lá nos versos, a partir do verso 57, Jesus põe à prova aquele que quer segui-lo, versos de 57 a 62, esse relato também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, eu vou ler o de Lucas, que ele diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro Jesus disse: siga-me, mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes eu me despeça das pessoas da minha casa. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Reino de Deus ou é tudo ou é nada. Sabe, essa vida meia boca, no dito popular, desculpe a expressão, de que eu sou, não sou, eu sei, eu não sei, talvez, quem sabe, se eu tiver tempo. Sabe, a diretoria hoje, a diretoria geral, quando conversamos depois da Assembleia, aí foi dito assim: pastor, o senhor, a igreja, nós precisamos falar mais sobre doutrina do dízimo, para que a igreja seja dizimista, os crentes sejam fiéis. E aí se falou sobre umas comparações que alguns pastores corajosos têm de fazer. O pastor Neil Barreto, em uma das suas mensagens, você pode botar aí no YouTube, Neil Barreto dízimo, aí você vai ver que Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro, ele, coragem, firmeza, bota lá que você vai ver o que ele diz. E uma outra mensagem que eu não conheço o pastor, foi dito por uma membro da diretoria, ela falou que um pastor fez uma comparação com o crente mosca. Sabe, a mosca não produz nada, só faz pousar naquilo que os outros constroem ou fazem. Porque reino de Deus, ou você participa e fala assim: rapaz, eu não sei cantar, mas, ô Eduardo, me ensina aí como é que você, com esse vozeirão, você canta, que aí eu aprendo, e aí eu canto. Ô Sandra, eu não sei falar direito, eu troco as palavras, eu digo nós foi, nós vai, e eu não consigo articular direito. Você que é professora aí, mestranda da UESB, me ensina aí direito como é que eu escrevo, como é que eu falo, me dá umas dicas, porque eu quero falar, eu quero pregar, eu quero anunciar o Evangelho. Ô Erildo, eu não sei fazer como você faz. Você chega num lugar, você já faz amizade, você vende até óculos para quem é cego, Erildo. Eu não consigo entender que você vende e você consegue convencer as pessoas, e eu quero ter essa capacidade de apresentar o Evangelho, Erildo, como você vende no seu trabalho, no seu dia a dia. Aí Erildo vai te dar umas dicas, mas você não pode ser aquele crente que entra, sai e não faz nada. Sabe? Passa domingo e domingo e domingo e domingo, e virou um ano, virou esse ano, 2021 já acabou para mim. 2022 está nas portas, daqui a 30 e poucos dias, 39 dias aí, a gente está celebrando o ano novo com fé em Deus. Agradecendo pelo ano de 2021, já na expectativa de início de 22. O que eu fiz para o Senhor em 2021? Aí os crentes falam assim: será que eu li a Bíblia toda esse ano? Não. Será que eu tive uma disciplina de oração? Não. Será que eu discipulei alguém, falei de Jesus a alguém e levei essa pessoa até a igreja, essa pessoa entregou a vida a Jesus e ela vai ser batizada no dia 26 de dezembro? Não.
Eu tenho sido contribuinte fiel com o Senhor, dízimos e ofertas. Eu estou participando da campanha da construção. Eu vou no dia do bazar, eu ajudo a vender. Quando o pastor bota no grupo, gente, tem que carregar madeira, tem que carregar ferro. Eu saio de onde eu estou e vou lá ajudar? Não. Então, não serve para quê mesmo, meu irmão, minha irmã? Porque a irmã Hilda Ribeiro vai fazer 89. Isso? Ela está com a agenda de visitação do pastor. 89 anos, é ela. Eu até falei, é minha chefe. Na área de visitação, é ela que me coordena. Ela diz assim, pastor, ela tem uma lista. Eu falei, vamos visitar tal irmã essa semana. Ela, não, pastor, já tem fulano e ciclana para a gente visitar. E eu digo, sim, senhora, nós vamos lá visitar fulano e ciclana. E eu que digo o contrário, né, Valnei? E ela move tudo, ela manda recado por Mavione, ela manda recado por Valnei, pastor, lembra do horário, 2h30, viu? E aí eu chego antes do horário, viu, gente? Eu, como obediente, 2h25, estou na porta dela, paro o carro, pego ela devagarzinho, boto sentadinha, boto o cinto, cuido dela. E aí a gente chega à conclusão que, olha, que todo mundo pode servir ao Senhor. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor das nossas vidas e não tem nenhum elemento da criação que escapa ao poder que foi dado a Jesus e que Ele nos deu. Mateus capítulo 28, lá no verso 19, ele vai dizer, olha, toda autoridade, todo poder me dado nos céus e na terra. Agora vocês vão pelo mundo. O poder de transformação é do Senhor, é do Espírito Santo, mas Ele comissiona a mim e a você. Não é para estar de domingo a domingo na igreja, ouvindo uma palavra legal, uma palavra que tenha começo, meio e fim, uma palavra bíblica, cantar o hino do cantor cristão, ouvir um prelúdio, um pós-lúdio, entregar meu dízimo e minha oferta, e aí no próximo domingo eu tenho aquele compromisso. Isso é religiosidade. A vida do crente tem que ser todo dia. Sabe o que acontece? Eu vou dar uma dica para os irmãos. A primeira levada de concreto que nós fizemos, um rapaz, ele coordenou. Carlão compra, ele vende para as empresas que produzem concreto. Ele é um vendedor. E aí ele colocou no status, eu não olho o negócio de status de WhatsApp, eu não olho direito, né? Tem o outro, que não é nem um concorrente, né? Tudo do mesmo dono, né? Parece. E aí, eu fui botar um negócio lá e vi que ele colocou 2 fotos, ele com a esposa com aquele avental de hospital e com um acesso na veia assim e tal. Aí eu perguntei, fulano, e aí? O que aconteceu, rapaz? Estou aqui, o que precisar, estou orando por você. Isso aí é você bater na porta, meu irmão, para evangelismo. Estou orando por você. Você ligar para alguém, fulano, como é que você está? Quanto tempo eu não te vejo, não falo contigo, eu estou orando pela tua vida. E aí você lançou a semente. Não enche a paciência, nem fica de conversa mole, não. Vai até aí e dá tchau. Aí eu fiz isso. Passaram-se 5 dias. Quinta-feira ele respondeu, pastor, tive alta, obrigado pelas orações, muito obrigado porque o Senhor está orando pela minha vida e eu conto contigo. E aí ele abriu a porta, e agora o trabalho não é nem meu, o trabalho é do Espírito Santo, porque ele abriu a porta e aí eu vou com a palavra de Deus. E aí eu já mandei para ele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele, amém, pastor, eu creio. Eu falei, então tem que crer e confessar. Tem que crer e dar o primeiro passo, né, pastor? Tem que confessar com a boca, tem que crer no coração, tem que dizer, Jesus, eu estou aqui. Não é ficar só cantando, entra na minha vida, entra na minha casa e tal, não sei o que, é dizer assim, olha, Senhor, não vou deixar nem o Senhor entrar, eu vou correndo até o Senhor. A minha vida está escancarada para Ti, porque Ele é o Senhor. Cristo é o Kyrios, e na sua soberania, Ele quer salvar o mundo inteiro. Ele é o Senhor do mundo, e Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. Aí quando perguntam em concílio, quem manda na igreja? Aí tem gente que fala, o diáconos.
Quem manda na igreja é o pastor. Nenhum nem outro. Quem manda na igreja é Jesus. Igreja que tem dono é igreja que não faz nada na vida, é igreja que só tem problema, igreja que tem gente problemática, fofoqueira, mentirosa, que procura confusão, e por aí tem um monte. E aí eu vou usar uma palavra do apóstolo Paulo, que ele fala sobre esse tipo de crente, ele vai dizer que são sinagogas de Satanás. Morada de Satanás. Paulo pega pesado, mas é Bíblia, é a palavra de Deus. Cristo é o Senhor da igreja, a igreja que prega o princípio bíblico de que Cristo veio salvar a humanidade dos seus pecados, tirar-nos do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do amor de Deus. Salvação. Próximo domingo se inicia a celebração aí dos 4 domingos do Advento, em que celebramos o nascimento de Jesus, o príncipe da paz, aquele que veio salvar a humanidade dos pecados, aquele que é a cabeça da igreja, e que nós só temos plenitude de vida se estivermos nele. Se você não está em Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, no popular nordestino, tu está lascado. Tu está lascado. Mas quando Cristo é o Senhor das nossas vidas. Minha avó de saudosa memória, Dona Maria Brasilina Pereira dos Santos, membro da primeira igreja batista de Valença, durante cerca de 80 anos ela foi membro daquela igreja. Ela dizia: meu filho, com Cristo no barco, tudo vai bem. E minha avó, com 18 filhos, ficou viúva antes dos 40 anos. Sabe o que é criar 18 filhos? Sozinha. E ela criou todos. Encaminhou no Evangelho. Porque Cristo era o Senhor da vida dela. E o texto que nós lemos, a fé de Lloyd e Eunice, passou para Timóteo. A história não relata como é que foi Timóteo. Timóteo teve quantos filhos, tal. Mas com certeza aquela fé foi passando de geração em geração. É a fé do pastor Dimas, que passou para Edroaldo, que está passando para Isaac, e que de Isaac vai passar para outro, e para outro, e assim vai um, mas tudo isso só acontece se Cristo for o Senhor da tua vida. Quem é o Senhor da tua vida? Tem muito pai, muita mãe que às vezes reclama e fala assim, e não é uma regra 100%, porque tem filho relaxado que não quer nada com Jesus e a culpa não é do pai e da mãe, não. É falta de vergonha na cara do filho. Tem desculpa nenhuma. Mas tem muito pai e muita mãe que não apresenta Jesus como o Senhor da vida. Tem muito pai, muita mãe, que às vezes faz muita conta, fala, ir para a escola bíblica dominical, domingo, 9 da manhã, acordar nada, tem como Auto Esporte, Esporte Espetacular, Globo Rural, pequenas empresas, grandes negócios, e não, vamos ficar aqui, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí o filho depois não quer nada com Jesus, não vai para a escola bíblica dominical, não aprende princípios bíblicos, não sabe nada de Bíblia, aí depois ainda reclama. Tu deu exemplo para teu filho? Você deu exemplo de como Cristo é o Senhor? Lembro até hoje que eu tinha a oportunidade de ir com minha avó ao banco. Minha avó no banco, ela pegava o dinheirinho dela no caixa, aí ela falava, peraí que a gente não vai sair não. Aí ela, sabe aquele negócio que cria até uma fila no banco, porque é aquela coisa devagar? Aí ela parava no caixa, assim do lado, e pegava o dinheirinho dela, e pegava na bolsa o envelopezinho dela de dízimo, colocava em cima, e ali mesmo ela tirava o dízimo, entregava, botava ali no envelope, e guardava, isso aqui é do Senhor, e botava, isso aqui é o restante que eu vou pagar minhas contas. Ali, na boca do caixa. Eu estou com 41 anos, eu não esqueço isso. Quando Cristo é o Senhor da tua vida, gerações vão ser influenciadas para que Cristo seja o Senhor delas também. Quer que Cristo seja o Senhor dos teus filhos, dos teus netos, da tua família, Ele tem que ser o Senhor da tua vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Tua família te observa se você ora de madrugada.
Tua família observa se você lê a Bíblia. Tua família observa se você tem disciplina de Jesus ser o Senhor da tua vida. Cristo tem que ser o Senhor de cada um de nós. Em consciência, domínio pleno da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente, tudo. E aí a pergunta que se faz é: o que eu faço com o que creio em Cristo ser o Senhor da minha vida? O que eu faço com essa crença de que Jesus é Senhor e Salvador? O que isso reverbera na minha vida, no meu dia a dia, em eu crer que eu entrego o meu caminho ao Senhor e que Ele tudo fará, em que eu não tenho medo da morte, porque o Senhor, Ele venceu a morte e nos dá vida eterna, em que eu creio que aquele que é fiel ao Senhor não vai faltar o pão de cada dia, e aquele que crê no Senhor, Ele protege o seu lar. Por isso que o salmista vai cantar no cântico de peregrinação: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Se Cristo é o Senhor da minha vida, eu me acalmo. Por isso que o hino vai dizer: mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. E aí tem a resposta: sossegai, sossegai. Tem vezes que não sabemos nem como orar, o que fazer, como articular as palavras. Aí a Bíblia vem dizer assim: olha, o Espírito Santo intercede por vocês, intercede com gemidos inexprimíveis, porque vocês não estão sozinhos. Aqueles que confessam o senhorio de Cristo, confiam que Cristo, Ele é o caminho, Ele não é uma placa de sinalização, Ele é o caminho por completo, e aqueles que estão no caminho, estão com Cristo. Agora você tem que dizer onde você está, se você está no caminho, ou se você está em qualquer outra trilha, qualquer viela, qualquer beco, por onde você anda, que estrada você anda, porque quem está no caminho é cuidado, é protegido pelo Senhor. Eu fico imaginando os encontros, e às vezes a gente fica pensando assim: olha, eu vi um blogueiro aí, um cara que é digital influencer, ele é compositor também. O pastor fica antenado em algumas coisas, e me chamou a atenção acho que um anúncio patrocinado dele, que ele pediu a namorada em namoro lá em Paris, frente à Torre Eiffel, assim. Acho que ninguém viu isso não. Ele é um compositor de umas músicas aí bem diferentes. E aí o que acontece? Esse camarada, ele tem feito vídeos e vídeos, mas aí uma coisa que me chamou a atenção na vida dele é que ele, rotineiramente, ele vai a uma igreja evangélica e ele fala assim: olha, eu posso não ser o melhor cristão do mundo, mas eu reconheço que tudo em minha vida tem que estar debaixo do senhorio de Jesus. Eu não vou entrar nos pormenores de como é a vida dele, no seu dia a dia, mas eu fico imaginando uma coisa assim: os fãs dele, quando vão encontrá-lo, fazem uma festa, e é um alvoroço, e sai correndo. Eu fico imaginando o melhor time do mundo, que saindo da sua concentração, um mar de gente, né? Não tem uma torcida comparada assim, é incomparável essa questão de torcida, é a maior do mundo mesmo, a melhor, só para ver duas dúzias de jogadores, daquela coisa assim, duas dúzias dos melhores jogadores do mundo, né? E faz aquele alvoroço todo. E se falar assim: amanhã, tal cantor, tal cantora estará na Belém. Eu quero trazer muito um cantor que eu gosto aqui, eu sei que
Rodrigues gosta muito dele. Mas no meu coração está assim, no dia que tivermos condições de fazer isso, eu não vou dizer a ninguém. Só a Jéssica vai saber. Mais ninguém. Por quê? Porque se anunciar vai lotar. E uma pessoa tão tranquila, né, Binha? Acho que Bárbara conversou com ele lá em São Paulo, vocês tiraram foto, né? Bárbara, Andressa, Jéssica. E eu fico assim imaginando esse alvoroço que as pessoas fazem para encontrar uma pessoa mortal como eu e você, que se não passar desodorante vai ficar fedendo. Uma pessoa como eu e você, que se você irritar vai explodir, vai falar palavras não muito agradáveis. Eu fico imaginando o que nós faríamos se Jesus entrasse por uma dessas portas, chegasse aqui na frente, sentasse aí do teu lado. O que você faria? Depois de tudo que nós falamos, que Ele é o Senhor do mundo, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de cada um de nós, Ele é o único, Ele não é mais um grande, Ele é o eterno, Ele é o todo-poderoso, e aí depois disso tudo, Ele entra na igreja e senta aí do teu lado. Pensa aí em qual seria a tua reação. Você pode imaginar qual seria a tua reação? Jesus acabou de sentar do teu lado. Só que aí a notícia que eu tenho para te dar é que Ele não vai entrar e não vai sentar. É porque Ele já está aí. Ele já está aqui no meio de nós. Mas quando nós cantamos, às vezes a gente está cansado para poder abrir e fechar a boca e adorar ao Senhor. Quando tenho a oportunidade de expressar minha gratidão ao Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade, às vezes minha perna está doendo aqui, hoje eu não vou levantar não, que a perna está doendo. Hoje eu estou cansado porque eu andei muito. Hoje eu não vou fazer isso não, por causa disso, daquilo outro. E aí Jesus está te olhando e dizendo, olha, que meu Pai tenha misericórdia da vida desses crentes meia boca. Que meu Pai tenha misericórdia da vida daqueles que ainda não abriram o coração para me aceitar como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco. Paulo falando ao povo de Roma, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ainda nos nossos pecados, Jesus morreu por nós para nos dar a vida eterna. Por isso nós temos a rica oportunidade de, mesmo sendo reclamões, fazendo conta e adorando a Deus de forma meia boca, o Senhor continua nos amando. Isso é graça e misericórdia. Mas Ele nos convida para uma relação integral, de entrega plena, de adoração plena, de serviço pleno, de gratidão plena, porque o Senhor se entregou plenamente por mim e por você. E entendermos que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor, é para o Senhor, é dado por Ele, é graça do Senhor. A minha oração nessa noite é que nós possamos responder a Cristo o que faremos com o senhorio dele em nossas vidas. Cristo é o Senhor, e o que eu faço com esse senhorio? Que Ele te ajude a encontrar essa resposta e que possamos servi-lo da mesma forma, na mesma intensidade que Ele se entregou por nós, que Ele veio até nós. Amém? Que Deus assim nos abençoe.